Minha irmã, meu irmão, concluído o tempo pascal, a liturgia retoma o tempo comum, permeado de algumas solenidades dedicadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Há também, neste tempo, algumas festas de Nossa Senhora e de santos e santas. Este período é longo e se estende até a véspera do primeiro domingo do Advento, embora seja chamado de tempo comum ou mesmo de tempo ordinário. Todos somos chamados a colher das maravilhas da Palavra de Deus a cada dia. E como nossa intenção é escutar e meditar a primeira leitura da liturgia diária, fiquemos atentos para abrir nosso coração ao que o Senhor vai nos falar. Deixemo-nos educar pela Palavra e supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da Palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa Palavra. Derramai em nós o Espírito de amor, concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Minha irmã, meu irmão, para a memória de hoje, dedicada a São Barnabé, apóstolo, escutamos um texto tomado do livro dos Atos dos Apóstolos, livro este escrito por Lucas, livro que narra a expansão do cristianismo após a ascensão de Jesus. Nos capítulos 11 e 13, somos testemunhas de um momento decisivo na vida da igreja primitiva. O trecho de Atos 11, 21b a 26, relata o crescimento da comunidade cristã em Antioquia, uma cidade cosmopolita que se tornaria um importante centro missionário. Em Atos 13, 1 a 3, a igreja de Antioquia, sob a direção do Espírito Santo, envia Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, marcando o início da missão aos gentios. A propagação do cristianismo em Antioquia, mencionada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 21b a 26, representa um marco importante na igreja primitiva. O versículo 21 destaca que a mão do Senhor estava com eles, indicando a presença poderosa de Deus que impulsionava a missão e gerava frutos.
A resposta das pessoas ao Evangelho é positiva e muitos se convertem ao cristianismo. Esse crescimento é evidenciado pela chegada de Barnabé, que é enviado de Jerusalém para verificar a autenticidade dessa obra. Barnabé, ao ver a graça de Deus em ação, exorta os fiéis a permanecerem firmes na fé. Ele é uma figura que ensina a perseverança e a fé verdadeira, sendo instrumento do Espírito Santo para fortalecer a comunidade. O nome de Antioquia começa a ser associado à igreja cristã, e esse é um ponto significativo, pois a cidade se tornaria a base para a missão aos gentios. É em Antioquia que os discípulos são pela primeira vez chamados cristãos, um nome que reflete sua identificação com Cristo. Este ato de ser chamado cristão marca a identidade da igreja e a consolidação da nova comunidade que ultrapassa as fronteiras judaicas. Em Atos 13, 1-3, vemos o Espírito Santo mover a igreja de Antioquia para enviar Paulo e Barnabé em missão, realizando a expansão do Evangelho para além das fronteiras do judaísmo. Esse episódio mostra a importância da escuta do Espírito Santo e da obediência à sua orientação. O Espírito Santo fala de forma clara: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A missão não nasce de um impulso humano, mas da ação divina, o que evidencia que a igreja deve estar atenta ao Espírito e ao seu chamado. A ação da igreja em Antioquia não é apenas de enviar missionários, mas também de sustentar essa missão por meio de oração e jejum. A oração coletiva e o jejum são meios de discernir a vontade de Deus e fortalecer a missão. Isso é um modelo para a igreja de hoje. A missão não pode ser realizada sem a ajuda de Deus e ela exige preparação, oração e discernimento. O contexto de Atos dos Apóstolos 11, 21-26 e 13, 1-3 permanece relevante para a igreja de hoje, especialmente no que se refere à missão e à identidade cristã. A igreja continua sendo chamada a viver sua identidade como comunidade de discípulos de Cristo, que é tanto universal quanto missionária. O nome cristão ainda é um lembrete de nossa vocação a viver conforme os ensinamentos de Jesus, anunciando o Evangelho a todos, sem distinções de etnias ou culturas. Hoje a igreja é desafiada a ser como a igreja de Antioquia, uma comunidade vibrante que se alimenta da graça de Deus, se fortalece na fé e está aberta a novas missões. A oração e o discernimento do Espírito Santo continuam sendo fundamentais para a direção da igreja, especialmente ao considerar os caminhos para a evangelização no mundo moderno, que está repleto de desafios e novas necessidades. A missão também deve ser entendida como uma ação comunitária, sustentada pela oração, pelo jejum e pelo discernimento coletivo. Ao enviar missionários e ao apoiar aqueles que se dedicam à evangelização, a igreja reforça sua natureza missionária e a necessidade de ser fiel à direção do Espírito Santo. O exemplo de Antioquia nos chama a ser uma igreja que se adapta ao mundo em que vive, mas que nunca perde de vista a sua missão essencial de anunciar Cristo e fazer discípulos de todas as nações. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.